Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para a segunda parte do nosso ensino de evangelismo. Entendemos a natureza do homem, quando ele está caído, o homem natural. Entendemos como precisa de Cristo. O nosso testemunho é indiscutivelmente a sua necessidade. Sua necessidade, ela é muito importante. Então, agora já entendemos também um pouco sobre a questão de como se evangelizar. Como eu disse, o evangelismo do panfleto não é tão eficaz como antes, mas também ele pode ser usado. E com algumas coisas que eu vou te ensinar, como eu já tenho ensinado, como a questão do cansaço, pode ter uma grande eficácia. Porque o evangelho, vou te ensinar uma coisa, meu irmão, a pregação do evangelho, ela tem mais eficácia quando a pessoa está fazendo algo. Um exemplo, a pessoa está conversando com você. Eu já vi isso no mercado. A pessoa começava a falar de Jesus, de alguma coisa, e eu entrava e começava a pregar o evangelho. Não chegava, Jesus te ama, papá. Não. Eu esperava ela falar algo e citar Jesus. E quando ela citava Jesus, ou algo do tipo, claro, eu ia levando a conversa até chegar em Jesus. Mas quando ela citava Jesus, eu começava a entrar naquilo. Por quê? Porque a atenção dela está focada naquilo. Porque ela foi para aquela conversa. Porque se você chegar numa pessoa dizendo assim, Jesus te ama, papapá, assim, exemplo, claro, no evangelismo você vai chegar falando de Jesus diretamente. Agora, quando você está num convívio escolar, num convívio de serviço, você não vai chegar de uma vez. Você vai montar uma conversa, um diálogo. Porque montando esse diálogo, você vai manter que eu posso dizer, a atenção dela, a mesma coisa que Satanás fez com Eva. Eu costumo dizer que quando o Satanás ele diz assim para Eva, poderás comer de todo o fruto e certamente morrer. Não poderes comer de todo o fruto, né? Menos coisa para bem e mal, e certamente não morrerás, certo? Só que não foi isso que ele disse. Não, eu errei aqui. Ele disse a seguinte coisa. A serpente, ela disse assim: não foi isso que Deus diz? Não comerás de nenhum fruto. O que ele faz? Ele faz um diálogo e ele prende a atenção de Eva. Por quê? Ele prendendo a atenção de Eva, ele começa a lançar o que é mal. E a mesma coisa nós podemos fazer, só que lançando o que é bom. Você vai chegar assim: meu irmão, e começa a conversar, e ele fala de Jesus, e você diz assim: pois é, e ele é a salvação. O que você acha sobre Jesus? Ele vai começar a dizer. Então você começa a fazer pergunta para ele. Ele começa a falar de Jesus, você fala assim: será que Jesus é tão bom assim como as pessoas dizem? Aí ele vai começar a falar. Ou você vai dizer assim: será que existe algo depois da morte? Então você vai começar a fazer perguntas para ele começar a ter atenção naquilo. A ficar com a sua atenção focada naquilo que você está dizendo. Tá? Você montando esse diálogo, ele vai prestar atenção em você. E ele prestando atenção em você, a sua mensagem terá bastante eficácia. Tem mais eficácia uma mensagem quando aquela pessoa que está ouvindo, ela tem atenção, do que a mensagem que a pessoa está dispersa. Porque a pessoa que está dispersa, ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir, não quer prestar atenção. Então, ela não vai se importar em ouvir e entender. Agora, a pessoa que você tem um diálogo e tudo, ela vai pensar naquilo, provavelmente ela vai pensar, que vai remoer dentro dela. Por quê? Porque ela estava no diálogo. Porque ele se inseriu ali dentro, e ali era o que ele estava realmente interessado em conversar. Então, insira diálogo na hora do evangelismo com pessoas, quando se tem tempo, quando você está numa escola, com um amigo. Não é com toda pessoa que você faz isso, porque não tem tempo, tem pessoas que não tem tempo. O evangelismo de panfleto, ele é rápido, ele é ligeiro, tá? Ele é algo que não pode ser demorado com uma pessoa só se aquela pessoa dá liberdade. Mas normalmente eles não dão liberdade, normalmente é bem rápido o seu evangelismo. Então é dessa forma. Vamos lá para a seguinte coisa. Beleza. Aí você vai chegar na pessoa, vai olhar, analisar a situação dela. Analisa, tá? Carlos, então eu não tenho muito tempo. O que eu vou fazer para inserir a pessoa num diálogo? Não tem muito tempo e tudo. Você não precisa montar um diálogo demorando um pouco. Você pode usar o exemplo da água que eu disse, do cansaço.
Você pode ver a pessoa bebendo água e chegar e conversar assim, posso falar de Jesus com você, né? Se apresenta, pergunta se você pode estar falando de Jesus para ela. E ela diz sim. Aí você vai falar o seguinte, olha, esta água mata a tua sede? Ela vai dizer sim. E tu vai dizer assim, daqui 10, 20 minutos, 30, uma hora ou até menos, você vai ter sede? Se você correr, se você fizer qualquer esforço, se você não fizer nada, você vai ter sede daqui a pouco? Ou daqui a um tempo? Você vai ter sede alguma outra vez? Ele vai dizer sim. E você vai dizer assim, e a tua alma, ela também tem sede? O teu coração também tem sede? O teu coração também tem tristezas? Também tem angústia? Não tem? Tem, mas também tem. E ele não precisa de algo para saciar, para tirar aquilo? Precisa. Aí você vai dizer o seguinte, da mesma forma que a água sacia a tua sede, Jesus sacia a necessidade da tua alma, as tuas tristezas, as tuas angústias e preenche o teu vazio. Só que a diferença é porque a água é passageira e Jesus é eterno. Pega a revelação, meu irmão. Pega a revelação. Anota aí, ó, anota aí. Eu tô te dando recurso valioso pro evangelismo. Anota. Tá entendendo? Então, insira a pessoa no seu diálogo. Porque você fazendo isso, você tá dando uma mensagem que tem mais impacto. É mais impactante você inserir a pessoa em algo que ela tá fazendo, seja jogando bola, seja comendo um alimento, seja bebendo uma água, e você chega falando e você chega inserindo ela naquilo que ela está fazendo e fazendo ela pensar naquilo que ela estava fazendo. Isso tem mais impacto, porque prende a atenção dela também e leva ela a raciocinar e pensar. Quando você usa objetos ou usa algo que ela está fazendo, ela presta atenção. Isso retoma a atenção da pessoa, isso ativa a atenção dela, tá? Tem mais eficácia do que você chegar simplesmente e dizer assim, Jesus te ama, pronto. Tem eficácia também, a palavra Jesus te ama, porque muitas pessoas se arrependem só por essa palavra. Uma vez, o Espírito Santo também pode tocar com você para você falar isso. Uma vez eu estava de casa, eu pedia muito lanche quando eu trabalhava, né? Na época que eu tinha dinheiro. E na época eu pedi um iFood e chegou um motoboy e ele tava tocando um assim, se não me engano era aqui o Leão, era um hino gospel. E quando eu peguei o alimento, eu olhei para ele e eu senti no meu coração algo, eu senti uma coisa muito forte. Já senti isso várias vezes. Muito forte, algo que eu não conseguia não fazer, que dizia, fala pra ele, né, que eu amo, fala pra ele assim, que Deus o ama e que tem um grande projeto na vida dele. E eu olhava pra ele e falei assim, olha, Jesus te ama, ele tem um grande projeto na sua vida. E pronto. E mais nada. E ele ficou muito feliz, e eu não precisei montar uma mensagem, não precisei falar de muitas coisas, eu não precisei falar da moto. Mas eu só precisei dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, tá? Então, certo momento, aquela palavra Jesus te ama, às vezes não vai ser o que é necessário naquele momento. Você vai inserir que Jesus ama, mas de uma forma diferente. Não só o Jesus te ama seco, como nós dizemos aqui, né? Jesus te ama, pá! Não, você vai inserir de uma forma com base, né? De uma forma assim que prenda a atenção dele. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o teu auxílio. Ele é um missionário, meu irmão. Ele é um grande missionário. É ele que vai te dar as estratégias, é ele que vai te aconselhar, é ele que vai dizer o que você tem que fazer, é ele que vai falar. Na hora do evangelismo ele vai tocar em você, para você falar algo para alguém. Então, quando o Espírito Santo tocar, não tenha receio de falar, mas saiba discernir. Peça a Deus discernimento para que os seus pensamentos não sejam confundidos, ou que você não consiga discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz da sua própria mente, ou que é a voz de demônios. Então, peça a Deus esse discernimento. Então, quando Deus falar em você e tocar em você, não hesite em falar. Não hesite. Fale. Independente de que seja o que ele está dizendo, fale, tá? Então, no evangelismo, o Espírito Santo também vai falar em você, vai tocar em você, vai dizer o que você tem que fazer, o que você tem que pregar, o que você tem que falar para aquela pessoa, tá bom? Então, assim, beleza, você falou para aquela pessoa, você vai montar, vai pregar, vai falar. O Espírito Santo falou alguma coisa, você diz aquilo, mas se ele não disser nada, você prega da forma que eu estou te dizendo,
tá? Com esse tipo de coisa, sempre analisando a situação da pessoa. Tá comendo? Você usa a mesma coisa. Olha, tá com fome? Tá sentindo fome? Jesus, ele te dá o pão, ele é o pão vivo, e se você comer dele, você nunca mais terá fome espiritual. O seu coração não viverá mais no vazio, mas ele será preenchido, porque quem tem Deus é preenchido e é sustentado no momento difícil. Então, você vai usar sempre uma situação, sempre com cuidado, como eu disse, analisando. A pessoa quer ouvir, a pessoa não quer ouvir, sempre analisando. É com qualquer pessoa que você vai fazer isso, com pessoas que estão querendo te ouvir. Então é basicamente isso. Se eu for falar, vai ficar muito grande o vídeo, porque tem muita coisa sobre a questão do panfleto, mas é basicamente isso. Se você fizer da forma que eu estou te dizendo, e compre panfletos, não compre qualquer panfleto, meu irmão, não compre, sai comprando qualquer um. Não compre panfleto com texto grande, gigante, não, com texto enorme. Compre panfletos curtos, com pequenas frases. Jesus é o pão da vida, aquele que está em Cristo não há condenação. Aquele que está em Cristo não tem condição. Aqueles que creem em Cristo não tem condenação, mas que não creem já estão condenados. Se não me engano, João 8:3, versículo 18. Então, compre panfletos pequenos e que sejam direcionados àquela mensagem que você vai dizer. Procure panfletos que remetem ao pão que é Jesus, à água que é Jesus, remetem à salvação, tá? Panfletos curtos remetem à salvação, que dizem mensagens curtas e rápidas, tá bom? E ore bastante jejum, tá? No dia do evangelismo, se puder, jejum, tá? No dia que você for sair para evangelizar, jejum bastante. Eu não recomendo ficar saindo só para evangelizar, é um pouco perigoso. A Bíblia recomenda sair de 2, e é perigoso, mas se não tiver, você sai só. É perigoso, mas vai em jejum, vai em oração, tá? Jejum bastante, ore, peça para Deus discernimento, leia a palavra, seja manso. Não discuta com pessoas no meio da rua, claro. Isso que eu recomendo, estude bastante. Porque vai ter pessoas que vai ser convertida a partir, às vezes, do seu debate com ele. Às vezes você vai conversar com um mormon, com um adventista, com quem seja. Eu já fui adventista. Então, às vezes você vai conversar com qualquer pessoa que seja, e você derrubando aquilo que ela conhece, derrubando na questão, às vezes, as heresias dela. Tem pessoas que dão essa brecha. Você vai chegar, né, claro, falando, condenando, mas tem pessoas que vai aparecer, vai ter pessoas que vai marcar aquele encontro, você com ele. E naquele momento, ele vai começar a falar muitas coisas, às vezes tá irado, e você vai começar, às vezes, rebater aquilo, e aquela pessoa vai começar a ver que é verdade, começar, né, a entender. Tem pessoas que vão pra igreja, tipo, tem um amigo que ele evangelizou os mormons, ele quebrou as heresias dos mormons, e eles foram na igreja. Ele conversou com ele, eles conversaram com ele depois do culto, e tudo tranquilo. Então, tipo assim, os mormons, eles entenderam, eles ouviram, eles ficaram assim. Então, é uma semente plantada. Então, estude bastante, busque teologia, busque cursos, se capacite, porque tem pessoas que você vai ganhar, às vezes, a partir de derrubar ideias, de derrubar heresias. Então, vai ser série de coisas. Então, busque a Deus em jejum e ore, lê bastante Bíblia. Não seja um homem descuidado, tá? Busque os dons, busque consagração, porque o diabo, quando você evangelizar, ele vai correr atrás de você como um lobo para te matar, para te devorar. É duro, mas é. Então, ore e se consagre, porque o diabo não brinca. E enquanto você tá lá evangelizando, ele vai querer mexer na tua família, vai querer mexer nos seus pais, em todo mundo, vai querer atacar. Mas fique firme em Jesus, porque Jesus o guardará e livrará a tua casa. Enquanto você está fazendo a obra, Deus está cuidando dos seus. Amém? Vamos lá. Já saímos do evangelismo de panfleto. Também há o evangelismo que a gente pode fazer. O evangelismo na escola. Faz parte do projeto Incendeia, como eu já disse anteriormente. E no projeto Incendeia, você pode pesquisar Incendeia Escolas no Instagram. Incendeia Escolas. E lá você vai achar alguns vídeos meus, né? Dando uma mensagem, orando por pessoas e tal. E eu, quando estudava na escola, senti no coração de fazer
como se fosse uma célula lá. Eu fiz essa célula, cantamos, muitas pessoas foram lá nesse lugar esses dias, tanto por causa do testemunho que eu demonstrava ser um rapaz cristão, graças ao nome de Jesus, por ele. Então muitas pessoas tinham sede das pessoas por Jesus, muitas pessoas iam e tinham reverência. Então assim, ouça a voz de Deus. Se na sua escola você vê que tem um lugar que é possível fazer uma célula, faça uma célula, converse com a diretora, pergunte se você pode nas salas anunciar e chamar as pessoas para uma célula na hora do recreio, tá bom? Vai para uma sala que pode, chama as pessoas de sala em sala e anuncia todos os dias que você for fazer, converse com a diretora, tá? Chegue lá, leve uma mensagem curta, leve louvores que sejam louvores evangelísticos, ore por pessoas, tá? Prega o evangelho, analise. É possível fazer célula? Então faça uma célula lá, tá? Nós fizemos uma célula. Infelizmente a nossa célula, quando eu estava lá no final do ano, não subsistiu por muito tempo. Ela foi saindo até que não teve mais como prosseguir, e as pessoas me largaram, foi um me largando, aí largou todo mundo, que eu comecei no finalzinho do ano, mas nós fizemos a obra, a semente foi plantada, e hoje, agora no início do ano, pela misericórdia de Deus, a célula continua. Posso ouvir um glória a Deus, glória a Deus. Então a célula continua, nós demos a entrada e Deus continuou a obra. Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que Deus me usou ali só para dar o início. Só para dar, como que eu posso dizer, o incentivo, tá? Então lá hoje a gente está funcionando, a célula, né? E o evangelho está sendo pregado. E a mensagem, ela foi anunciada, e ela continua sendo anunciada, tá? Então, prega o evangelho na sua escola. Mas a diretora não deixa nós fazer uma célula, nós pegar uma sala, não deixa, e agora? Agora você vai pegar, vai começar a perguntar assim, eu posso trazer violão? Ou tem violão na escola? Você vai chegar no pátio, num local que é tranquilo. Aí você não pode, mas eu falo assim, eu posso tocar violão aqui? Na hora do recreio? Eu falo assim, pode. Você vai pegar. Ou se ela não deixar, se ela não deixa você tocar violão, não tiver violão, ninguém sabe tocar violão, vai pro local reservado lá na escola, num pátio, num lugar onde tem recreio, comece a cantar, a tocar hinos, a ler Bíblia. Na minha antiga escola tinha um lugar que era mais pro ar livre, né, que tinha várias cadeiras, mais tranquila, mais silêncio. Então faça isso, escolha um local, se a diretora não deixar pegar uma sala, escolha um local, comece a chamar pessoas da sua sala para ir lá, convida. Ou se não for ninguém, começa a cantar hinos com seus amigos que são cristãos também, e lê a Bíblia lá e ora que Deus vai agindo, né? Então, na escola você pode fazer isso, você pode conversar com a diretora para você poder fazer um devocional, para você poder fazer os seus devocionais lá, deixar fazer alguma palavra, se esforce, vai na diretora, converse, tá bom? Evangelize os alunos dentro da sua sala, igual eu te disse, com a mesma estratégia do evangelismo do panfleto, tá? E assim por diante é a mesma coisa, no serviço não tem como fazer isso. Mas no serviço você vai de pessoa em pessoa evangelizando, ganhando ele para Jesus, evangelizando, chamando o pai para a igreja, chama seus amigos da escola para ir para a igreja. Dá um bom testemunho, chama o pai para a igreja, jejue por eles, ore por eles. No serviço a mesma coisa, ore, chama o pai para a igreja, dá um bom testemunho, porque assim você ganhará eles. Se Jesus quiser, grandes coisas serão feitas através da sua vida. Se você crer, você diz amém, glórias ao nome daquele que é assim, daquele que é. Amém. Vamos lá. Ação social é muito importante. Com ação social você vai ganhar muitas almas também. Como assim? Você vai pegar um exemplo. Caso um irmão, um pastor, alguém que você conheça, aquela pessoa, ele aqui mesmo, o meu padrasto, ele é cabeleireiro. E o filho dele é mais novo que ele, tem 15 anos. Tem 17, fazer 17 agora em agosto, ele tem 15 anos. Ele também sabe cortar cabelo. E bem. Então, o que você pode fazer? Você pega dois cabeleireiros, aí você pega um cabeleireiro, você pega uma pessoa, às vezes, que sabe fazer maquiagem. Uma maquiagem, pode ser aquela maquiagem de criança também. Porque eu vou explicar por quê. Você pega uma pessoa que sabe fazer aqueles desenhos com criança, né? Não maquiagem, não é maquiagem que eu tô dizendo que é maquiagem, não.
forte, aquela coisa. Não, não, não. Maquiagem de desenhar coisa no rosto, né? Você vai pegar uma pessoa ali que sabe jogar um futebol, tipo meu pastor, ele joga muito bem futebol, o padrasto também joga muito bem, o rapaz que eu Jesus também joga muito bem. Então, leve esses tipos de pessoas, leve o projeto social numa escola, que é muito fácil de você conseguir alcançar pessoas. Por quê? Porque na escola, principalmente na escola periférica, tem muitas pessoas que querem isso. E vocês também vão levar alimento, né? Planeje um alimento, que seja um cachorro quente, algo do tipo, mas planeje. Pede doação, se mobilize a igreja para conseguir fazer esse movimento. Você já está descarregando? Deixa eu pegar aqui. Então, mobilize-se para fazer esse movimento. Então, assim, o que acontece? Aí você vai pegar o cabeleireiro, né, essas pessoas, vai numa escola que você que é mais periférica, que precisa mais, escolas públicas. Você chega na diretora e fala assim: olha, nós temos um projeto social, temos pessoas que cortam cabelo na nossa igreja, um pastor o nosso pastor ele joga futebol, e outra pessoa vai fazer maquiagem das crianças, e você fala assim: olha, a diretora podia anunciar que tal dia, se a senhora permitir, no sábado, a gente pode vir aqui fazer uma ação social, onde se a igreja tiver condição, comprar vários brinquedos, conseguir doação de brinquedos, doar os brinquedos, doar roupa, e cortar o cabelo dessas pessoas, né? Pedir para a diretora para anunciar na escola, se ela permitir, anunciar na escola que sábado, tal dia, terá essa ação social da igreja tal. Vai ter corte de cabelo, vai ter maquiagem, vai ter futebol, né? Então você faz isso, você anuncia na escola, porque na escola muitos pais irão, tá? Muitos pais irão mesmo, principalmente falar que tem comida, vai ter comida, e muitas pessoas vão. Então anuncie, junte com a sua igreja, chega na escola e fala que vocês querem fazer essa ação de graça, tá? Chega lá, você vai pegar ali e vai reunir todo mundo que estiver chegando, vai reunir, vai começar, vai pregar um pouco para eles, vai reunir eles ali, vai pregar, vai falar de Jesus para eles, vai falar de arrependimento, fala e prega o evangelho para eles, prega o evangelho, todo momento, prega o evangelho, cante com eles, leva o violão e canta com eles, canta e prega o evangelho, coisas curtas ali, aí vocês já começam, né, a cortar o cabelo, faz suas filhas ali e começa a cortar o cabelo. Se conseguir pegar um pula-pula para as crianças também, né? Então, aí faz o devocional, canta, prega para eles, aí começa a cortar o cabelo, aí começa a jogar o futebol, fazer as maquiagens, então tudo isso. Depois que fizer tudo isso, chama de novo, tudo. Aí vai pregando, prega o evangelho, anuncia o evangelho. Porque, Carlos, mas isso não dá certo, porque você está incluindo as pessoas. Você está mostrando que vocês têm amor, você está mostrando uma igreja que mobiliza, uma igreja que ajuda. Às vezes aquele aluno não tem dia para cortar um cabelo, a família não tem condição de comer direito. E você vai fazer aquilo, você vai ajudar aquelas pessoas, você vai dar um momento de lazer, um momento de conforto, você vai mostrar um Deus que é bom, entendeu? Se a igreja puder, dar cesta básica para pessoas na escola, de alunos, sejam amigos, sejam pessoas que estiverem passando necessidade, tá bom? E vocês façam isso, porque desta forma o evangelho será pregado e você mostrará um Deus que não apenas fica em quatro paredes, porque ele não fica, mas que ele se movimenta através de vocês. Então faça isso, tá? Use projetos sociais nas escolas. Mas não tem como na escola. Vai pra rua, uma rua mais movimentada. Coloque um carro de som no dia, já leve tudo, já coloque lá. Coloque crianças para sair anunciando. Coloque carro de som em lugar mais movimentado, lugares mais periféricos, né? Mais periféricos, mas tem movimento. E faça ali a sua ação social. Corte o cabelo, jogue bola com eles, né? Jogue bola com eles, dê alimento, pregue o evangelho, nunca deixe de pregar, pregue, cante, mas também divirta com eles, porque eles vão começar a pegar intimidade, vão começar a se aproximar de vocês, porque você vai começar a criar um vínculo. Você precisa criar um vínculo. Precisa criar um vínculo. Então dessa forma você cria. Se puder, se a igreja puder, cara, minha igreja não deixa jogar futebol. Meu irmão, não tem nada a ver. Minha igreja não deixa jogar futebol, não deixa...
os menininhos maquiar o desenhozinho aqui da borboleta. Meu irmão, isso não é bíblico, tá? Não é pecado jogar bola. Bola é um exercício, tá? Um exercício. Você não vai fazer coisa, você tá evangelizando, tá ganhando almas ali, tá bom? Então, o pecado não é o jogo em si, é futebol. O pecado é a forma que você joga, tá bom? A forma que você faz, você xinga, aí já é pecado. Agora, quando você está usando como objeto de evangelismo, você está ganhando almas ali através daquilo, você está se divertindo, está se exercitando, aquilo ali é agradável a Deus, amém? Então, é assim. Se a igreja puder e tiver condição, monte um timezinho de futebol, tá? Monte um time de futebol com crianças, com adolescentes, principalmente adolescente. Foque em adolescente, tá? Foque em adolescente. Chame ali para fazer um time da igreja. Por exemplo, tinha um time da sua igreja, um time ali. Junte ali pessoas periféricas. Aí, ó, prega o evangelho antes de começar o treino. Ore com eles. Fale de Jesus e prega o arrependimento. Faça o apelo e depois comece a jogar bola. E assim vai, várias vezes. E você vai ver Deus fazer. Porque você tem que entrar ali na vida da pessoa, nas circunstâncias que a pessoa vive. E dessa forma eu creio que muitas almas serão ganhas para a glória de Jesus. Então, use estratégias, seja estratégico, tá? Pregue nos hospitais, peça licença, ligue nos hospitais. Eu faço isso. Liga nos hospitais, pergunta o que precisa ser feito. Chega lá, não tenha vergonha. Quando for entrar nos hospitais, não vá de qualquer jeito, vá jejuando, vá orando e buscando ao Senhor, vá cheio da presença do Senhor. Ore com os pacientes. Não fique muito tempo enchendo o saco, às vezes o saco do paciente com coisas que não tem nada a ver. Não fique perguntando por que ele está doente, por que ele está assim, não. Seja direto, tá? Seja direto. E pregue o evangelho com amor, com calma e com tranquilidade. Em todos os lugares que você for. Seja ação social, seja em hospital, seja aonde você for. Pregue e fale com excelência, as excelências de Cristo, amém? Meu irmão, então é isso. É muito conteúdo, mas eu creio que aqui já dá para dar uma base, tá? O que você deve fazer, mas é como você fazer um evangelismo. Depois eu vou fazer o que não fazer no evangelismo. Eu disse como fazer, e depois eu vou escrever, vou fazer como não fazer. Aqui eu peguei foi mais a questão ali do panfleto, né? Mais da questão social, de como que é o contato. E bem pouquinho da escola, do hospital. Eu fiz capelania hospitalar. E depois eu vou fazer um vídeo gravando, explicando para vocês o que se deve fazer, o que não se deve fazer num hospital, no evangelismo no hospital, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e que Deus cresça grandemente o desejo de pregar o evangelho à nação e que o evangelho seja anunciado pela sua boca e que Cristo cresça na sua vida, amém? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti e o seu rosto resplandeça sobre o teu rosto e ele te abençoe com grandes bênçãos no nome de Jesus.